E aí galera, Spectral aqui e hoje eu vou estar trazendo mais um tutorial para vocês. Esse tutorial vai ser igualmente ao outro de intro, só que dessa vez eu vou estar usando, ao invés do Cinema 4D, um plugin do After Effects chamado Element 3D. O que é esse plugin? Eu expliquei no meu especial de 100 inscritos, caso você tenha assistido. Ele é um plugin que ele trabalha com 3D diretamente dentro do After Effects. Aí você não precisa usar outro programa para renderizar a parte 3D da intro e tal. Você pode trabalhar tudo diretamente dentro do After Effects. Ele é um plugin bem bom e eu vou estar mostrando já para vocês. Vamos lá. Então, galera, isso aqui é o que a gente vai estar usando na intro. A música, uma partícula aqui, que é um packzinho bem básico que eu vou deixar na descrição. E essas 1, 2, 3, 4, 5 shockwaves. Eu vou deixar o link na descrição das shockwaves também, se eu conseguir. E também da música, tá? Então vamos criar uma nova composição aqui de 10 segundos, 1920 por 1080. Eu tô aqui a 23.976 frames por segundo, mas se você quiser você pode deixar a 30, 24, 25, quanto você quiser. E o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai criar o nosso background. Então vamos criar um sólido, que vai ser mais ou menos essa cor aqui, ó, um azul bem forte. E daí vamos dar OK e vamos criar um sólido preto, certo? E aí coloca o sólido preto aqui embaixo. E aqui no azul, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, onde tem esse quadrado, vai clicar e vai arrastar o mouse aqui para cima do Ellipse Tool e vai soltar. E daí ele vai selecionar a Ellipse Tool e você vai clicar nela duas vezes com a layer selecionada aqui, ó. Clicou duas vezes, ele vai criar um elipse perfeito ao redor aqui do sólido. Aí você vai clicar na layer de novo e apertar F e vai colocar o feather em 1000. E ele vai criar como se fosse um holofote aqui, ó, azul, tá vendo? E esse aqui vai ser o nosso background. Agora eu vou criar mais um sólido preto. E esse aqui vai ser o sólido do qual a gente vai estar colocando o Element 3D. Então eu vou clicar nele aqui e renomear ele para E3D. E agora, o que você vai fazer para criar seu texto? Vai vir aqui na ferramenta de texto, vai clicar aqui e vai digitar o nome do seu canal ou o que você quiser digitar. Aí você deixa essa layer aqui sem ver, clica aqui no Element 3D. Agora vamos aplicar o Element 3D aqui, né? Vem aqui, Element. Eu vou ver se eu consigo deixar o download do Element 3D aqui no vídeo. Mas se você quiser, tem no meu especial de 100 inscritos, vai lá e baixa. Aí você vai vir aqui em Custom Layers, Custom Text and Masks e vai marcar aqui a layer do seu texto. Agora você vai vir aqui em Scene Setup e vai clicar em Extrude. E vai aparecer o seu texto aqui com profundidade. Ele vai criar a profundidade do texto conforme o vetor aqui da fonte, tá certo? Eu estou utilizando a fonte Impact, caso você queira saber. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui 3 cópias desse mesmo bevel. E agora a gente vai criar aqui o nosso texto bem bonitinho. Aqui no primeiro de cima, a gente vai deixar aqui o bevel size em 0 e o extrude em 1,5. Então se você vir aqui de lado, ó, você vai ver que ele vai ter extraído aqui. E agora eu vou só colocar aqui ele um pouco mais para trás, certo? E agora com esses dois aqui, a gente vai criar o resto. Então, no bevel 2, eu vou deixar aqui o bevel size também em 0. E o expand edges eu vou colocar em 0,5. E vou fazer a mesma coisa com o bevel 3. 0, 0,5. E aí ele vai ficar aqui, ó, isso aqui. Agora o que você vai fazer? Aqui nesse da frente, a gente vai colocar um texto preto. Uma textura mais preta. E aqui nesse de cima, a gente vai colocar também uma preta. Só que aqui nessa bordinha aqui, ele vai ter uma textura mais translúcida, mais brilhante. Então eu vou vir aqui. Eu tenho aqui esse pack de Pro Shaders, que é do Visual Compiler. Se você quiser, você pode procurar e baixar. Eu provavelmente vou deixar o link aí na descrição. E aí você vai vir aqui e vai procurar aqui, ó, em Fabric. E você vai ter aqui todas essas texturas. Eu vou colocar esse Penner Fur, que eu acho ele bem bacana. Ele é tipo um tecido, só que ele é bem da hora. E você vai colocar aqui no Bevel 2 também. E ele vai ficar esse texto preto assim. E você vai vir aqui no Bevel 3. Vai dar um extrude de 1,1.
Ele vai ficar um pouquinho na frente aqui. Vai colocar ele em menos 0,1. Não, menos 0,05. E ele vai ficar entre meio. Vai colocar o Expand Edges em 0,49. E aí vai colocar o Fabric 7 nele. E você pode ver que ele vai criar um texto muito bacana. Ele vai criar essa bordinha vermelha ao redor aqui, ó. Fica realmente bem bacana. Tá certo? E é assim que você vai criar o seu texto. Vou dar um OK aqui. E o seu texto já logo vai aparecer. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui no Sincera, que é para você deixar o seu texto nos dois grupos ao mesmo tempo. E dá um OK. Agora o que a gente vai fazer? Por que eu deixei o texto em dois grupos? Porque a gente vai animar o texto de um grupo para o outro. Então, o que ele está no grupo, num grupo, ele vai sair daquele grupo as letras e vão ir para o outro grupo. É bem complicadinho, mas não é muito difícil de entender. O grupo 2 vai ser como você quer que ela esteja que o texto esteja no final, e o grupo 1 é como você quer que ele esteja no início. Então assim, você vai vir aqui no Particle Look, vai aumentar o tamanho do seu texto, vou colocar aqui 16, fica um tamanho bem bom. E eu vou vir aqui no Multi-Object e vou ativar ele. Isso que você vai fazer no grupo 2, o resto é tudo no grupo 1. Aí você vai vir no grupo 1, Particle Look, e vai colocar o mesmo tamanho que você colocou ali no grupo 2. A única diferença é que você vai vir aqui no Particle Replicator, vai colocar ele um pouco mais pra frente aqui. E agora a gente vai ajustar as configurações dele. Então, voltando pro Particle Look, você vai girar ele um pouco aqui em Particle Rotation. Então, gira um pouco no Y, gira um pouco no X, um pouquinho no Z, um pouco. E daí você vai vir aqui em Multi-Object, vai ativar também. Vai vir aqui no Rotation do Multi-Object e vai colocar o Rotation Randomness. E você vai ver que o texto vai ficar tudo bagunçado assim. Um texto tá dentro do outro. Deixa eu colocar ele um pouco mais pra frente pra vocês conseguirem enxergar melhor. Ó, você tá vendo que ele tá tudo bagunçado, tudo girado? É assim que você quer que ele fique. Agora você vai colocar aqui ele em menos 3000. Tá certo? Agora o que você vai fazer? Fecha o grupo 1 e fecha o grupo 2. Vai vir aqui em Animation Engine, vai ativar e você vai ver que o texto vai sumir. Agora você vai marcar um keyframe aqui na Animation, aqui no 0 segundos. Vai vir para 2 segundos, mais ou menos, 1 segundo e meio, 2 segundos e meio, tanto faz. Onde você queira que dê o drop. E você vai colocar em 100 a animação. Então se você for ver aqui, ó, o texto tá entrando, tipo, girando, meio aleatório. É um efeito bem bacana. Tem várias animações que você pode fazer seguindo esse mesmo conceito. Se você conseguir entender, você consegue fazer. Mas essa é que eu vou ensinar porque ela é um pouco mais simples. Talvez eu faça um tutorial um pouco mais avançado mais tarde. Agora, o que a gente tem que trabalhar é colocar as nossas partículas, fazer a shockwave e o drop e mais alguns ajustes. Então a gente vai voltar pro project aqui, pegar as partículas e colocar elas embaixo da camada do Element 2D e em cima das camadas do background. E ela vai aparecer aí. Aí você vai aumentar um pouco o tamanho dela. E vai vir aqui, ó, no Mode. Se estiver aparecendo assim, é só você apertar F4, que ele vai voltar pro normal. E vai colocar aqui em Screen. Vai apertar T e vai diminuir a opacidade para 50%. Assim o background aparece bem tranquilo e as partículas só ficam de fundo ali para dar um efeitinho. Talvez até um pouco menos. Isso aí. Mais tarde vai vir o Magic Bullet Looks, que daí ele vai dar uma coloração geral no negócio inteiro. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a nossa Shockwave. Agora a gente vai criar uma nova composição para fazer a Shockwave. Cria de 10 segundos, ou melhor, faz assim. Pega aqui as Shockwaves, seleciona todas elas e arrasta elas para uma nova comp. E dá OK. Aqui nessa nova comp, você vai ver que ela tá aqui. E ela só tá mostrando a primeira, então você vai deixar todas elas em Screen. Agora ela vai mostrar todas elas ao mesmo tempo. Você vai ver que já tá ficando pesado. Mas é uma bagaça bem da hora. Eu vou só inverter a sequência delas aqui. Assim tá ótimo.
Agora a gente vai colocar uma cor em cada uma. O que a gente quer fazer, pelo menos na minha opinião fica bem da hora, é as mais do centro colocar elas um azul claro, as mais do meio colocar elas um azul escuro e as de fora um vermelho. Então a gente vai vir aqui na primeira, vai clicar em Effect, Color Correction, Curves. E daí você vai vir aqui e vai tirar o vermelho dela, ele vai ficar um azulzinho, tá vendo? Como essa aqui é meio que aqui pelo meio, a gente vai querer vir aqui no Blue e aumentar o azul dela. E vir aqui no RGB e diminuir um pouco o RGB, então ela vai ficar bem mais escuro. E isso, aí você vem na próxima, Effect, Color Correction, Curves. E aí você vai ajustar aqui. Tira o vermelho dela. Ó, essa é uma que tá mais no meio, então essa a gente vai deixar ela um azulzinho mais claro. Próximo, Effect, Color Correction, Curves. Agora você vai vir aqui e tirar o vermelho dela novamente. E ela é uma que tá no meio também, então essa a gente vai fazer ela bem clarinha. Ou talvez um pouco mais... assim. Tá ótimo. Eu vou só voltar nessa aqui e vou deixar ela um pouco mais escurinha. É tipo uma transição. Aí você vem pra próxima. Effect, Color Correction, Curves. E essa aqui a gente vai acrescentar o azul aqui. E essa é a mais de fora, estão vendo? Então, você vai vir aqui no vermelho e vai aumentar o vermelho dela. Vai vir aqui no azul e vai tirar um pouco do azul dela. Um pouquinho. Vai vir no verde, vai tirar o verde. E ela vai ficando mais vermelha, meio rosa. Aí é mais você que decide. E aqui você vai vir na última, Effect, Color Correction, Curves. E vai deixar ela mais azul. Tira um pouco do vermelho. E você cria um efeito bem bacana. Uma coisa que é meio opcional de você fazer, não é obrigatório você fazer, mas eu acho que fica um pouco melhor, é você usar um plugin chamado Twixtor. Esse plugin, a galera aí que edita vídeo sniper, pá, manja, que é um plugin para você fazer câmera lenta e também você acelerar um vídeo. Então você vai vir aqui, ó, Revision Plugins, e vou baixar aqui o Twixtor Pro. E daí você vai colocar a velocidade aqui em 300. Em todos eles. Vai vir aqui, Revision, Twixtor Pro. E coloca a velocidade em 300. Vai fazendo isso com todos eles. Mas acho que eu não vou fazer. Porque eu vou deixar assim mesmo, porque já que vocês provavelmente não vão ter o plugin, melhor assim. Certo? Tá, agora que a gente terminou a nossa Shockwave, vamos voltar aqui para nossa composição e vamos vir aqui no Project e você vai ver que ela tá aqui, ó. Que o nome da sua composição da Shockwave vai estar aqui. Então você simplesmente arrasta ela para cima das partículas aqui e coloque ela em Screen também. Então elas já vão estar aparecendo. Daí a gente vai separar aqui para colocar ela em 2 segundos, que vai ser a hora do drop. E ela vai explodir na hora do drop. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou estar introduzindo esse novo efeito a vocês também, que é o Optics Compensation. Esse efeito é um efeito bem bacana, que eu andei usando em algumas intros aí. E o que ele faz? Você sabe que a GoPro ela tem um FOV. Esse FOV, esse Optics Compensation, ele serve para você ou criar o FOV da GoPro ou tirar o FOV da GoPro. Então aqui, ó, quando o nosso texto estiver mais ou menos em 1,10, a gente vai aplicar esse efeito. Então vou vir aqui no Optics Compensation, vamos marcar o Reverse Lens Distortion. Vamos vir aqui mais ou menos em 1,4 por aí. E vamos marcar
um keyframe em 0. Aí você vem aqui mais ou menos, vou apertar U aqui para os keyframes aparecer. Você vem aqui mais ou menos em 1,15 e coloca aqui em 180. O que ele vai criar é isso aqui, ó. Ele vai fazer tipo, é quase o mesmo efeito que o CC Lens. Vou colocar ele aqui em 1,20, mais ou menos esse keyframe. E daí vai arrastar aqui pra frente mais ou menos uns 2,8 e vai colocar novamente em 0. E aí quando for para explodir a Shockwave, ele vai dropar. Vou colocar aqui, ó, keyframe. Agora você vai colocar o keyframe do 180 aqui onde tá em 2 segundos o keyframe, ó. Aí ele vai entrar, quando tiver aqui, ele vai explodir a Shockwave. Vou dar um pré-render. Entenderam? Então ele vai dar esse boom quando ele estiver aqui na Shockwave. Vou até arrastar esse aqui um pouco mais pra cá, que daí ele demora um pouco mais pra voltar. E vai criar um efeito bem bacana. Certo? Agora, o que a gente vai fazer? Pra criar um efeito assim, de uma certa, entre aspas, tremedeira, a gente vai criar uma câmera. Melhor, ok. Vai vir aqui nessa câmera, vai clicar na posição dela. E daí, segurando o Alt, vocês vão clicar aqui no keyframe da posição. E vocês vão marcar, vocês vão escrever aqui, wiggle, abre parênteses, 6,20, fecha parênteses. E daí vocês vão apertar R para vir na rotação, vão com o Alt clicar aqui no Rotation, daí wiggle, abre parênteses, 2,4,2, fecha parênteses e clica fora. Isso vai fazer o nosso texto tremer. Então você pode ver que você vai criar o mesmo efeito de quando você coloca o Vibrate lá no Cinema 4D. Ele vai ir tremendo o texto. Certo? Fica um efeito bem bacana. Agora o que a gente vai fazer? Isso aqui já é basicamente a sua intro. Agora o que a gente pode fazer é criar um flare para colocar aqui embaixo. Então, mas primeiro a gente vai ter que colocar a música. Então eu vou vir aqui na música. E agora, um método bem bacana para você fazer, achar o drop é apertar LL e vai aparecer as waveforms. E aí você vai segurando o Alt, apertando abre colchetes e início, que é o botão que fica entre o insert e o page up. No meu teclado é início, talvez no seu seja diferente. Então você aperta para cortar e aperta início. Isso, aí ele vai cortar e mandar para o início, cortar e mandar para o início. Assim você vai skipando de 10 em 10 segundos. Então você corta e manda para o início, 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 corta e manda para o início. E vai. E daí se você quer reproduzir só o áudio sem o vídeo, você aperta vírgula no teclado numérico. Pode ver que ele já está bem perto do drop. Aí você pode já clicar com o mouse e arrastar. E você vai ver aqui, ó, que ele vai geralmente tá bem alto as waveforms, aí ele vai ter uma pequena decaída e aí essa aqui é a hora que vai dropar. Então vamos vir aqui no 2 segundos e vamos alinhar com isso aqui, ó. E agora eu vou dar mais um pré-render para vocês verem. Opa. O drop é bem aqui, na verdade. Deixa eu só colocar certo. Vocês podem ver que ele vai dropar bem certinho na hora e cria esse efeito bem bacana. O que dá pra você fazer, que às vezes fica melhor, às vezes não, depende, é você aumentar um pouco o tamanho da Shockwave, para que ela cubra meio que o texto inteiro. Isso deixa bem bacana. E outra coisa que dá pra fazer, que eu nunca tentei, mas eu vou meio que tentar agora, é deixar a Shockwave em 3D. Assim quando ela entra, ela vibra junto com o texto. Vamos dar um pré-render pra ver se isso fica bacana. Eu achei que ficou bem da hora. Isso aí é mais uma coisa que você pode fazer. E ela vai prosseguir normalmente. Certo? Outra coisa que a gente pode fazer agora é criar um flare.
Só que esse flare, agora eu vou ensinar a vocês a como vocês fazerem ele aumentar a claridade e diminuir a claridade conforme o ritmo da música. Então você vai criar um novo sólido aqui. E você vai colocar aqui o efeito do Video Copilot chamado Optical Flares. Eles têm realmente os efeitos bem bacanas. A maioria dos efeitos usados aí em intro e tal são deles. Então você vai mudar aqui o Render Mode de On Black para On Transparent. Aí ele vai ficar transparente. Vai clicar aqui em Options. E novamente eu vou falar que eu tenho os packs de flares. Mas se você quiser você pode usar esse flare aqui mesmo. Porque ele não vai aparecer. Mas eu vou colocar esse Dirty Anamorphic, que eu acho que é um flare muito bacana. Ok? Aí você vai clicar aqui em OK. E vai colocar o flare mais ou menos numa posição aqui embaixo, ó. Que ele já não interfira muito na iluminação do vídeo. Vou colocar mais ou menos aqui assim. Tentar centralizar o máximo possível e colocar ele bem para baixo. Então você pode ver que, ó, um pouco mais para baixo talvez. Ele já quase não interfere. Mas ele tá lá. Se você, ó, diminuir aqui o brightness, ele muda no vídeo. Ou então, se você quiser, você coloca aqui mesmo. Só que fica um pouco zoado. A não ser que a gente coloque ele, sei lá, debaixo da partícula. Sei lá. Tem vários lugares que você pode colocar ele. Aqui, ali e tal. Pode colocar até aqui do lado, ó. Tem muita gente que faz isso, que é colocar do lado. Aí ele dá tipo um efeitinho ali atrás. Acho que eu vou colocar aqui do lado dessa vez. Você vai vir aqui. Primeiro você vai vir em Effect, Áudio. Aí você vai vir em Bass e Treble. Aí você vai aumentar o baixo e vai diminuir o treble. Mais 100 menos 100. E aí sim que você vai colocar o Keyframe Assistant Convert Audio to Keyframes. Aí ele vai aparecer aqui. Você deleta o left e o right channel, fica só com both channels. E daí, se você apertar o U aqui, ele tem todos esses keyframes gerados a partir aqui da waveform. Então, o que você vai fazer agora é vir aqui no nosso sólido aqui, que eu vou até renomear para flare, que é o sólido que está o nosso flare. E eu vou só colocar ele aqui para vocês entenderem melhor o que vai acontecer. Eu vou deixar essa layer em solo. Aí vocês vão entender o que está acontecendo. Você vai vir aqui no Brightness, vai segurar o Alt e clicar nele. Vai pegar aqui, ó, essa caracolzinho, clicar e arrastar aqui pro slider. Aí ele vai gerar essa expressão. O que você vai fazer com essa expressão? Você vai vir aqui atrás de tudo ela, vai digitar x igual, vai vir aqui no final, vai colocar um ponto e vírgula e dar um enter. E daí você vai colocar value mais, abre colchetes, x, fecha colchetes. E clica fora. Então, conforme você der play no áudio, você vai ver que o flare vai se mover exatamente conforme os altos e baixos do áudio. I'ma wait till the beat go in. E aí você pode ver que o áudio tá meio zoado. É por causa do efeito do bass and treble, mas você pode excluir ele. Eu vou dar play mais uma vez. I'ma wait till the beat go in. Você pode ver que o áudio ele está indo exatamente conforme os altos e baixos da música. E isso fica bem bacana para você colocar. Então eu vou tirar do solo aqui o flare e vou colocar ele aqui pro lado de volta, que eu não quero que ele fique assim. E eu vou dar play pra gente ver o que acontece. I'ma wait till the beat go in. I'ma wait till the beat go in. Quase não dá pra perceber o flare. Então eu acho que eu vou colocar ele realmente aqui embaixo. Então clica aqui no Optical Flares e coloca aqui embaixo. Só que eu vou cortar ele pra ele aparecer junto com a Shockwave. Então vamos cortar ele aqui em 2. Deixar ele aí. Vou dar mais um pré-renderzinho.
I'ma wait till the beat go in. E você pode ver que fica bem bacana. Aí a opção é sua, se você quer colocar o flare ou não. Eu só queria realmente mostrar pra vocês essa técnica aí que é bem bacana, tá certo? Isso aqui fica realmente muito bom. Agora, o que você vai fazer é, se você quiser, você pode fazer isso. Não é necessário porque já tem bastante coisa acontecendo aqui na sua intro. Que é você sincronizar um pouco do que está acontecendo aqui com o texto junto com o áudio. Você pode fazer de duas maneiras. Uma é, como eu acabei de mostrar aqui, você vai simplesmente ir na posição lá do segundo grupo do Element 3D e fazer a mesma coisa com a posição. Mas é melhor, acredite em mim, é melhor você fazer manualmente. Porque às vezes fica meio zoado. E também que eu vou fazer com um efeito de Radial Blur. Esse efeito ele vai dar tipo um desfoque em bola no seu texto. Então você vai vir aqui pro final. E você pode reparar que nessa música ele tem cinco batidas finais, digamos assim. Que são essas aqui, ó. Ele tem essas 5 batidas finais. Então em cada uma delas eu vou fazer um Radial Blur. Então eu vou vir aqui no meu Element 3D, Effect, Blur Sharpen, Radial Blur. Ele vai criar esse efeito aqui, ó. Aí você vai animar ele de 0 para 20. Ou 15, ou quanto você quiser. Eu vou animar de 0 para 20. Então a primeira batida que ele vai dar é aqui, ó. Então aqui eu vou marcar um keyframe no 20. Vou voltar a 2, apertando Page Up 2 vezes. Para vocês saberem, Page Down passa um frame e Page Up volta um frame. E vou colocar ele no 0. E aí se você apertar U aqui, você vai ver ele aqui, ó. Então ele vai dar um primeiro. Agora vamos para os próximos. O próximo é aqui. Então você vai simplesmente selecionar esses dois keyframes, Ctrl C, vai colocar a agulha onde você quer que seja o primeiro keyframe, Ctrl V. Aqui. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, e o último é aqui assim, mais ou menos. E daí você vai só vir aqui no final e colocar um keyframe de 0, que é para ele acabar. Então eu vou dar um pre-render para ver se ficou certinho. Você tem que ir basicamente tentando manualmente. E ficou bem certinho. Só que você pode ver que ele tá meio assim, meio seco, digamos. O que a gente vai fazer é colocar mais um efeito que não é do After Effects. Esse efeito é o Twitch. Mas você que faz intro aí, provavelmente deve ter. Então, você vai colocar aqui em 10 e em 10. E vai habilitar aqui o Slide, o Scale, o Light e o Color. Isso vai ser o que eu vou habilitar. E daí, você simplesmente vai marcar os keyframes junto com esses aqui que você marcou. Então, eu vou colocar aqui no segundo keyframe no 10 e no primeiro keyframe no 0. Aí você vai apertar o U de novo e você vai ver que ele vai aparecer aqui, ó. Agora você simplesmente vai ir dando Ctrl C, Ctrl V e alinhar com os seus keyframes aqui já existentes do Radial Blur. E daí aqui no final, você simplesmente coloca o keyframe do 0. E eu vou dar mais um pré-render pra gente ir acompanhando. Então você pode ver que ele já tá dando uma tremida um pouco maior, digamos. Isso já fica um pouco mais, dá um pouco de ressalte à sua intro. É basicamente isso aqui que você tem que fazer para as animações do texto e tal. Agora a última coisa que a gente vai fazer, que é para dar o toque final aqui da intro, é criar uma layer de adjustment layer. Não, shape layer não. Adjustment layer.
e vai colocar o Magic Bullet Lux. Que esse aqui, agora a gente vai colocar aqui já a nossa comp no third, que esse aqui vai arregaçar com o seu PC, porque além de todos os efeitos vai ter mais o Magic Bullet Lux, que é um efeito pesadíssimo. Então você vai clicar aqui no Edit, deixa num frame bacana aqui, tá, a sua agulha, que é pra você, que você vai mexer na sua imagem conforme aquele frame. Aí você arrasta o mouse aqui pro lado, e você vai colocar tipo um Ohio, um Blockbuster, que são os melhores efeitos. Você vai ver aqui, ó, que o seu texto vai ficar meio apagado, mas isso é normal. A gente vai resolver isso lá depois, colocando uma luz. Então, você coloca aí um Crime Scene Alternate, sei lá, você coloca o que você quiser. Eu vou colocar Movie Star, pode ser. Clica aqui em Finished, e daí ele vai aparecer já. Aí você simplesmente vai vir aqui, New, e vai criar uma Light. Você vai criar uma Point Light cor branca. Clique em OK, simplesmente. Aí você vai clicar em P, vai colocar 960 por 540 para colocar lá no meio. E aqui na posição do Z, vai colocar em menos 2500. E ela vai dar uma luz aqui ao seu texto. Não sei se dá pra ver direito. É porque o texto ainda tá... Talvez colocar ela um pouco mais pra trás. E aumentar um pouco também aqui. Você vai apertar aqui e aqui. Light Options. Aqui na Intensity coloca 200. Ou talvez 150. Por aí, para você conseguir enxergar bem o que está aqui no texto. E agora, tá aí. Agora, a única coisa que você tem que fazer para terminar a sua intro é vir aqui no sua música, apertar L, vir aqui em 9 segundos, marcar um keyframe no 0, vir aqui no 10, marcar um keyframe no menos 48, criar mais um sólido preto, apertar T, vim aqui no 9, marcar a opacidade em 0, vim aqui no 100 e marcar ela em 100. E é isso aí. Eu vou dar um pre-render na intro inteira agora. I'ma wait till the beat go in. E aí você tem uma intro que ficou muito bacana. O Magic Bullet Lux com o flare, com as intros, com a luz na frente, com o wiggle da câmera, tudo junto forma uma intro muito bacana, tá certo? Agora o último passo que você tem a fazer é simplesmente renderizar. Você vai clicar aqui em Composition, Add to Render Queue, clica aqui em Lossless, marca o Audio Output, clica em OK, vem aqui na Comp, coloca o nome que você quer, eu vou colocar aqui Intro Tutorial. Aí você escolhe a pasta aqui que você quer. Eu vou salvar aqui na minha pasta tutoriais. Clique em salvar. E agora você só precisa clicar em render. Eu vou até salvar aqui antes de renderizar o meu projeto na mesma pasta. Vou salvar como Intro Tutorial 3. E aí você só clica em... Espera aí, você vai vir aqui no formato. Esqueci de falar uma coisa. Coloca aqui o formato em H264. Esse é o melhor formato para você renderizar. Ele é um formato que ele vai salvar em MP4. É o formato que o YouTube vai colocar o seu vídeo, mesmo que você renderize em AVI. O YouTube vai colocar seu vídeo em H264. Então é um formato ótimo. Clique em OK e clica em Render. E ele vai começar a renderizar. Esse é um processo que pode demorar um pouco, por causa que é uma intro. Olha aí, ó. Meu After Effects até parou de responder. É uma intro que é pesada. Ó, começou a renderizar. É uma intro que é pesada. É uma intro que é um pouquinho difícil de fazer. É um pouquinho chatinha, mas dá pra fazer, certo? Espero que tenham gostado do tutorial aí, galera. Foi mais um tutorial de intro. Espero que tenham gostado do Element 3D. Eu vou deixar os links dos plugins, das shockwaves, das músicas, tudo utilizado na intro aqui na descrição. Então não fica perguntando nos comentários, tá aqui na descrição. A questão da instalação dos plugins, aí é com você, tem muito tutorial aí por aí. Talvez eu até faça um. Eu quero agradecer aí que a gente conseguiu, a gente já tá quase atingindo a marca de 200 inscritos.
5 mil views no último tutorial. Muito obrigado mesmo, galera. O meu especial de 200 inscritos já vou falar aqui que vai ser um sorteio de intro. Então eu já logo vou anunciar ele aí. Espero que tenham gostado. Spectral aqui. Valeu. Falou.